Ok, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mundo Geo. Hoje, em parceria com a GeoPaiva, nós vamos falar aí sobre o GeoRadar, né, as vantagens do uso do GeoRadar na engenharia, tá? É um tema não muito usual aqui nos nossos webinars, mas o conteúdo que vai ser apresentado vai ser bem bacana, acredito que todos vão gostar, tá? Antes de iniciar a sessão propriamente dita, né, hoje nós vamos ter 3 apresentadores, cada um em um lugar diferente do Brasil. Então aí espero que não tenhamos nenhum problema de conexão, né? Então, mas se tivermos algum probleminha, peço paciência dos nossos espectadores, tá? Já fizemos todos os testes, até agora está tudo normal, né? Mas quanto mais pessoas, mais conexões, né? A gente tem alguma chance de ter algum problema, mas acredito que vai estar tudo certo. Tá? Antes de iniciar a sessão também, gostaria de dar alguns recados aí para quem nunca participou. Tá? Vocês vão ver a tela do apresentador ou a câmera, né? E vão ouvir o som do apresentador aí através da sua caixa de som ou do seu fone de ouvido, tá? E para interagir conosco, vocês podem usar o chat. O chat está aí do lado direito da sua tela ou embaixo da nossa imagem, dependendo da configuração do seu navegador. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da ferramenta de transmissão, e principalmente as perguntas que vocês tiverem aí sobre o conteúdo que está sendo apresentado, tá? Por favor, usem o chat aí para nos contactar, tá? Bom, passo a palavra então aí para o Arthur, para a Gleide, para o João, né? Para eles iniciarem a sessão. Cada um vai passar um pedaço aí da apresentação. Então, quem quiser, acredito que seja o Arthur que vai começar. Então, Arthur, se você quiser se apresentar, assim como a Gleide também e o João quiserem se apresentar antes do PowerPoint, fica à vontade, o microfone é de vocês. Tá bom. Boa tarde a todo mundo, boa tarde a todo o público da Geotecnologias, todo o público da Mundo Geo. Meu nome é Arthur Paiva, sou diretor executivo da empresa GeoPaiva Consultoria. Estou com uma parceria agora com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no serviço de geofísica, com o apoio do instrumento GeoRadar, GPR, esse instrumento que é a estrela da nossa apresentação de hoje. Tá? Sou engenheiro cartógrafo, atuo com sistemas de informações geográficas, topografia e cartografia. Então, eu vim mostrando com essa apresentação, a minha empresa, com a parceria com especialistas com a universidade, mostrar quais são os benefícios, as aplicações de um mapeamento, de uma cartografia subsuperficial. Muitas das vezes a gente imagina a cartografia com levantamento aéreo, hoje com essa febre dos levantamentos não tripulados com drone, ou com levantamento por imagens orbitais, por satélite. Mas a grande novidade dessa apresentação é a cartografia subsuperficial, a cartografia do subsolo. Isso é uma questão um pouco delicada, porque o Brasil, né, como é um país que está ainda na vanguarda da tecnológica, né, dos mapeamentos, ainda a gente utiliza de soluções destrutivas. Né? A gente precisa escavar ou precisa fazer trincheira para saber o que está debaixo daquela superfície que já foi mapeada, eventualmente, mas o que está debaixo daquela superfície ali. Então, com essa instrumentação, eu venho apresentar para vocês essa cartografia não convencional, essa cartografia do que a gente não vê, que é a cartografia da subsuperfície. Tá? Espero que gostem. É uma apresentação que visa o uso da instrumentação GPR nesse cadastro, nessa cartografia, juntamente com as aplicações ambientais, com as aplicações geológicas e, por fim, com uma aplicação mais lúdica, né, do ponto de vista da cartografia, que é a arqueologia, que eu acho importante nós abordarmos dentro desse contexto. Tá? Gente, eu vou apresentar agora a minha equipe, a professora Gleide e o professor João Henrique e a professora Gleide. Quero que vocês se apresentem aí para o nosso público, tá? E é isso, gente. Pode começar pelas mulheres primeiro, pela professora. Boa tarde, meu nome é Gleide Alencar Nascimento, eu sou professora da UFRJ, da cidade universitária, que é o UFRJ Outros Campos, né? Campus. E gostaria de falar da minha parte, que é a parte que eu tenho mais conhecimento, que é a parte de geofísica, como o Arthur falou. Eu sou formada em física, licenciatura e bacharelado, matemática também, licenciatura, e mestrado, doutorado em geofísica.
dentro das áreas de conhecimento, eu vou falar da geofísica para o radar de penetração em solo. E conforme for passando os slides, eu vou mencionar até alguns outros métodos geofísicos para contribuir com o estudo do GPR também. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante essa tarde, né, e verifiquem a aplicação desse método que é muito eficaz para mapeamento em subsolo. Eu vou passar a palavra para o professor João. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Arthur, professora Gleide, Guilherme. Agradecer o convite de Arthur para participar dessa apresentação. É uma parte pequena minha, mas mais ilustrativa do uso, né, de aplicação do GPR. E espero que vocês gostem. Meu nome é João Rosa, eu sou arqueólogo e fiz o mestrado em arqueologia e agora no doutorado estou trabalhando com modelagem preditiva no uso de empreendimentos sob licenciamento ambiental. É uma área que sempre requer arqueologia, o licenciamento, e uma das coisas que a gente pode usar no licenciamento, na hora de fazer o trabalho de arqueologia, é o uso dessa tecnologia de radar, georradar, de GPR. Eu agradeço a vocês e espero que vocês gostem. A minha parte vai ser mais ilustrativa no final da apresentação, com um exemplo mesmo de aplicação do GPR, e é isso aí, vamos lá. Obrigado. Esperar o Guilherme. Arthur, acho que é contigo. Esperar o Guilherme Dar o start. Tá tudo certo, Arthur. Se você puder compartilhar a tela, eu confirmo aqui quando eu estiver vendo o seu PowerPoint. Boa, vou lá, vou começar. Podemos começar? Guilherme? Perdão, meu microfone estava fechado, tá tudo ok com o seu PowerPoint, já estamos vendo em modo de exibição, você pode começar, Arthur. Vamos lá. Gente, então vamos iniciar nossa apresentação. Nós somos a empresa Geopaiva, consultoria em geotecnologias, tá? Vamos falar sobre as aplicações e vantagens do georradar na engenharia. Aplicações, eu estou mencionando aplicações mais para mostrar a utilidade e o porquê que a gente deve usar o georradar para iniciar intervenções de engenharia, intervenções em estruturas no mapeamento, né, do subsolo ou subsuperficial. Mas as vantagens eu vou mostrar mais do ponto de vista da ergonomia de levantamento, ou seja, da facilidade que eu tenho em manusear o instrumento, e também da vantagem de custo, da vantagem de eu não utilizar métodos destrutivos para realizar alguma intervenção. Então, as aplicações e as vantagens, elas andam de mãos dadas, e o engenheiro adora quando você tem vantagens de baixo custo aliados a aplicações, a uma amplitude maior de aplicações, tá? Então, vou mostrar as aplicações e as vantagens do georradar, juntamente com os exemplos práticos, com algumas imagens também, tá? Meu nome é Arthur Paiva, vou me apresentar de novo, sou diretor executivo da Geopaiva Consultoria, sou engenheiro cartógrafo. A professora Gleide é a coordenadora operacional do levantamento GPR, ela vai dar uma palavrinha sobre a coleta. E o João Henrique Rosa é o especialista em arqueologia e cartografia histórica, ele vai dar também a sua visão, a sua abordagem do uso do georradar para fins de arqueologia e investigação, tá? Gente, a nossa empresa, a Geopaiva, ela é sediada aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Jacarepaguá, tá? É uma consultoria especializada em soluções de geotecnologias, ou seja, o GPR, o georradar, ele dá um diagnóstico do subsolo, né? Ele gera os perfis, né? Gera gráficos, gera um radargramas, que a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é isso,
mas a geotecnologia ela é muito mais ampla do que o próprio uso geofísico, né, desse instrumento. A geotecnologia vai na agregação desse levantamento geofísico a bases cartográficas, a sistemas de informações, ao banco de dados geográfico. Então, há essa possibilidade de integração dessas tecnologias. É por isso que eu afirmo que são soluções de geotecnologias, porque tudo vai estar integrado a bases georreferenciadas. Tá? E a gente atua em áreas de infraestrutura, meio ambiente, cartografia, geodésia, geologia. Todas essas áreas de atuação vamos abordar com o uso do georradar. No entanto, sempre lembre-se que esse uso do georradar pode ser integrado a bases, a soluções de análise geográfica. Tá? No sumário, o que a gente vai ver nessa apresentação? Né? A gente vai ver os princípios físicos do GPR. Né? O princípio físico ele é importante para facilitar no levantamento e para você saber o que está fazendo. Né? Não adianta você ligar o equipamento, fazer a calibração e pronto, vamos levantar. Não, existe toda uma série de abordagens, habilidades que você tem que ter baseado nesses princípios físicos. A varredura eletromagnética, quais são os princípios do comportamento da onda eletromagnética, isso te vai detalhar, com calma. Coleta de dados e geodésia. Geodésia, ou seja, aplicação de controle planimétrico e o altimétrico, não seria um controle planialtimétrico, não, tá? Isso há uma ligeira diferença entre o planialtimétrico e o planimétrico e altimétrico. Tá? É mais um controle de georreferenciamento no momento do levantamento geofísico. As aplicações cartográficas em infraestrutura, que é um pouquinho da minha experiência, que eu vou abordar. Depois, a professora Gleide vai falar um pouquinho do levantamento em si, do dia a dia, de como é realizado um planejamento, de como a gente inicia na coleta de dados, o que os auxiliares vão apoiar, né, no posicionamento das antenas transmissoras e receptoras. Isso aí ela vai detalhar com bastante clareza e propriedade. Processamento dos dados, qual é o software, né, como o software ele vai receber esses dados, formato, tá? Vantagens da operação, outras aplicações, tá? Isso tudo a professora ela vai dar um panorama muito mais detalhado, bem na íntegra, sobre essas aplicações e as vantagens da operação. Por fim, o João Henrique vai falar sobre as aplicações arqueológicas, um pouco da experiência dele em levantamento, e os exemplos arqueológicos, exemplos de monitoramento não destrutivo, de sítios, sambaquis ou determinados artefatos históricos. Tá? Vamos iniciar no princípio físico do GPR. O Ground Penetrating Radar, tá? Ele é um radar de penetração, né, do chão, vamos dizer assim, tá? Ou georradar, eu prefiro 1000 vezes a palavra georradar, que é mais comercial, mais popular. Consiste em um método geofísico, tá? Ou seja, o método geofísico vai na interação do que é físico, do material, com as interações com ondas eletromagnéticas, com ondas de som também, tá? Mas onda de som já é um outro instrumento, né? Já é um sonar. Mas é um método geofísico que tem essa interação com materiais, tá? Não destrutivo, eu deixo isso em negrito, porque muito importante não ser destrutivo, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o que eu mais vejo são intervenções da SEDAI, que é a Companhia de Águas aqui, né, de esgoto e águas, acabar com a rua, destruir a rua, cavar buracos intermináveis, só para ver se tem algum encanamento ou alguma inconsistência ali na distribuição, tendo como risco inundar a rua. Já vi rua inundada de água por causa dessas intervenções um pouco espalhafatosas. Então, o GPR ele poderia ser utilizado para a gente reconhecer aonde tem o problema. Tá? Eu sei que isso aí é um pouco óbvio demais, né, pensar assim, mas não é o que acontece na vida real. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é uma metrópole e tal, você tem esse tipo de intervenção destrutiva.
Ou seja, o cara faz uma trincheira, o cara faz um buraco, o cara tem que limitar a rua, fazer aquele isolamento do logradouro. Então, isso já prejudica tanto o trabalho de engenharia como o custo que aumenta, né, com essa intervenção. Tá? Então, é não destrutivo, tem essa vantagem de quê? Né? De mapeamento de estruturas subsuperficiais e identificação de objetos enterrados com o uso de ondas eletromagnéticas de alta frequência. Então, aqui, né, antes de nós realizarmos o levantamento com o instrumento georradar, a gente implanta, né, antenas de contato. Essas antenas, elas vão... Existe uma antena transmissora, uma antena ativa, que ela vai liberando ondas eletromagnéticas através do solo, né, e até onde a frequência dela atinge, né, 200 MHz, você atinge uma profundidade maior, porém com menor resolução. Dependendo da sua frequência, tá, e da sua estrutura de emissão de pulsos elétricos, ela emite esses pulsos e uma outra antena receptora recebe esses pulsos. E dentro dessa área de transmissão e recepção, você vai realizar o seu levantamento. Tá? Então, é mais ou menos assim. E você tem os alvos, né, de levantamento. Então, um alvo de levantamento ele é um objeto muito importante para orçar. Então, como é que você vai... Como nós orçamos esse tipo de serviço? Primeiro, qual é o seu alvo de levantamento? A gente vai realizar um estudo, né? O meu alvo é o embasamento, como está aqui na figura. Então, como é um alvo profundo, tá? Então a gente vai utilizar a antena com uma frequência X, 200 MHz, 300 MHz. Agora eu quero ver a minha camada do leito asfáltico com bastante precisão, que sei lá, 50 centímetros. Então você tem uma profundidade menor, mas eu necessito de uma grande resolução, de um grande detalhamento. Então, você utiliza a alta frequência. Isso tudo depende do orçamento, pois depende também da qualidade da antena. Tá? Então, o alvo de levantamento e, por sua vez, também a sua aplicação são objetos que você deve considerar para orçar esse tipo de serviço. Mas as antenas de contato, esse princípio físico, ele parte daí. Tá? Você tem essas antenas... Você tem essas antenas e essas antenas permitem a identificação das estruturas subsuperficiais, das estruturas do subsolo. Ainda nos princípios físicos, é fundamental o conhecimento teórico dos princípios do GPR para você extrair o benefício no método durante o levantamento. Então, primeiro você tem que avaliar a declividade do terreno onde você vai realizar esse levantamento, se o terreno apresenta vegetação ou não, para você fazer as picadas, né? Ou se o terreno apresenta uma estrutura arbórea. Aí você vai perguntar qual é a relação da árvore com o GPR, que é um mapeamento do subsolo. Lembre-se que o GPR ele funciona ele atua, né, juntamente com o controle geodésico, com o controle de georreferenciamento, que são as antenas GNSS. Para você não propagar erros para a antena GNSS, você não pode estacioná-la, né, implantá-la do lado de árvores ou do lado de outras estruturas altas, que isso gera um efeito multicaminho. Também tem poste de luz, transformador, né, radar, isso também modifica o ambiente eletromagnético, né, todo o terreno do ponto de vista eletromagnético se modifica de acordo com essas estruturas. Então, você tendo conhecimento teórico dos princípios físicos eletromagnéticos que o GPR atua, né, você pode extrair o máximo de benefícios, podendo fazer os ajustes necessários durante o levantamento. A gente vai introduzir agora os princípios físicos de varredura eletromagnética. Para quem é de engenharia, vocês vão voltar no túnel do tempo na física teórica experimental 3, tá? Que se refere às características do meio e como esse meio se relaciona com o levantamento através do georradar, tá? Então, a gente tem algumas propriedades eletromagnéticas dos materiais que essas propriedades físicas interferem diretamente no levantamento, tá?
E as propriedades eletromagnéticas dependem da composição e umidade, tá? Então, a umidade, ela é importante também. Se o solo for muito úmido, é um solo que vai possibilitar uma condução maior das ondas eletromagnéticas pela razão da água ser um importante condutor, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho dessa parte mais teórica da física, só para a gente poder entender, né, não ficar muito na aplicação, na prática, né, ser algo mais profundo do ponto de vista do conhecimento físico, né, de atuação desse tipo de instrumento. Vamos lá. Então, gente, como acontece a varredura eletromagnética? Os materiais geológicos, eles podem ser considerados dielétricos ou semicondutores, tá? Eles são especificados por 3 propriedades. Gente, podem ficar tranquilo que eu não vou me estender muito nessa parte mais teórica, não. É só para vocês mesmo terem um conhecimento bem espesso, né, sobre o levantamento. Eu vou falar sobre a condutividade elétrica, a permissividade dielétrica e a permeabilidade magnética. Vou falar um pouquinho. Pessoal, acredito que a gente teve um problema de conexão com o Arthur. Eu estou tentando me conectar com ele através de outras ferramentas. Peço um minutinho da paciência de vocês. Alô, Arthur, você me ouve? Você tem que abrir seu microfone, Arthur. Ouço sim. Um problema de... Agora estamos vendo novamente você. Tua conexão, aparentemente ela caiu, voltou agora. Estou vendo que você está compartilhando de novo a sua tela. Foi bem... Se você puder compartilhar de novo em tela cheia e clicar ali em ocultar naquela barrinha. Deixa eu só... Não foi em tela cheia, não. Tela inteira. Parou aqui, né? Vamos lá, deixa eu carregar. Você estava começando a falar sobre esses 3 pontos aí que estão na sua tela. Então não foi muita coisa, não. Então, vou falar sobre esses 3... Perdão, pode falar. Tá tudo. Prosseguir. Vamos lá. A condutividade elétrica, permissividade dielétrica e a permeabilidade magnética. Essas são as 3 propriedades físicas, tá? Que nós vamos entrar um pouco nesse universo teórico, tá? De varredura, de como o GPR realiza essa varredura. A condutividade elétrica de um material é o quanto que o material... qual é o nível de facilidade que o material tem de conduzir a corrente elétrica. Tá? Então, o quão conduzível a corrente elétrica é dentro daquele material. Então, você tem, por exemplo, argissolos, você tem cambisolos, alguns tipos de solos que permitem essa condução maior ou menor da corrente elétrica gerada pelaquela antena transmissora. A unidade é expressa em milisiemens por metro, é só uma questão de vocês saberem em que unidade está, né? Porque muitas das vezes o software ele é uma caixa preta, ele te gera um número lá, né? E você não sabe se é laranjas, entendeu? Então você tem que saber essa unidade. E a porosidade, teor de umidade, presença de materiais condutivos são fatores que alteram essa condutividade elétrica. Então, sedimentos muito porosos, o teor de umidade maior, isso tudo contribui para o aumento da condutividade elétrica. Tá? E a presença também de materiais que têm essa propriedade. A permissividade dielétrica é a facilidade que o material tem de se polarizar, ou seja, de responder a um campo eletromagnético, a um impulso eletromagnético efetuado no solo. Então, qual é a qualidade que o material tem de responder a esse impulso? De se polarizar em resposta a esse impulso. Tá? Então, a letra grega E representa a constante de permissividade dielétrica,
tá? Mas usualmente você aplica essa constante, você determina essa constante relativa, né? Através dos materiais. Então, é mais uma modelagem, né? Para levantamento orientada ao objeto, ao material que você deseja mapear, deseja identificar com o GPR, tá? Então, tem essa continha aí, essa equação, né, tranquila, né? Tá? Mas você, hoje, né, você realiza essa análise da permissividade dielétrica a partir do material, orientado ao objeto. Tá? E, por fim, gente, isso aqui do lado uma figura referente à instrumentação de detecção, de levantamento da permeabilidade magnética, e essa propriedade indica quanto que qual o valor do campo magnético no material, considerando o seu entorno. Tá? Também é muito importante para nós calibrarmos o instrumento na identificação desse material específico. Então, a permeabilidade magnética, tá? A permissividade dielétrica e a condutividade elétrica são as três propriedades mais importantes, né, nesse contexto de levantamento com instrumento geofísico georradar. Vou falar um pouquinho sobre a coleta de dados e a geodésia, já um pouquinho mais para a minha área, para a área de cartografia. Então, primeiramente, gente, qualquer circunstância, seja na cartografia, na engenharia civil, até em qualquer circunstância, até na sociologia, em qualquer circunstância, quando você vai iniciar a coleta de dados, você não inicia a coleta em si, você inicia o planejamento da coleta. Tá? Então, primeiramente, como vamos planejar o terreno para realizar essa coleta com o georradar? Primeiramente, o posicionamento das antenas transmissoras e receptoras, para poder limitar o terreno de varredura. Qual é a profundidade e a forma do alvo? Né? A profundidade ela vai depender do nível de frequência que a nossa antena vai dispor, né? Caso não atenda, a gente deve procurar uma outra antena. Tá? Então, qual é a profundidade? Qual é a forma do alvo? A forma do alvo está no levantamento para a velocidade de varredura. Se a forma do alvo for muito complexa, a gente precisa reduzir a velocidade de varredura, ou seja, andar devagarinho com o GPR na plataforma em rodinha dele, para poder identificar, desenhar, né, esse alvo de uma forma precisa. Há ruídos eletromagnéticos, como postes de energia, cercas metálicas, antenas de rádio. Isso tudo contribui, isso tudo propaga erro para o nosso levantamento. Então, plotar essas estruturas, esses ruídos eletromagnéticos, é um terceiro passo. O quarto passo é identificar dificuldades. Relevo, região de mata, região arbórea, até mesmo regiões de prédios muito altos. Os prédios também propagam erros GNSS. Todas essas perguntas vão nortear o planejamento da coleta. Tá? Então, a gente tem que extrair essas respostas para depois nós realizarmos, de fato, a coleta de dados. Tá? Na geodésia, já puxando, né, para a minha área, para limitar a área de levantamento, integrar as varreduras a bases cartográficas ou ao sistema de informação geográfica, ou até mesmo ao banco de dados geográfico, essa limitação ela é fundamental. Por quê? Você não vai realizar uma varredura e realizou a varredura, a não ser que o cliente só queira saber da característica geológica ou pedológica daquela região ali, e ele não quer saber, ele já sabe a região, né? E ele não quer saber se está vinculado a outras áreas e tal. Mas isso aí é difícil, tá? É necessário limitar a área de levantamento para a integração a essas bases. E nós utilizamos, a nossa equipe utiliza duas antenas, GNSS, RTK, ou mesmo a gente pode realizar uma determinação diferencial com a RBMC, dependendo do local. Se tiver Alô, Arthur, você nos ouve?
Acredito que a gente teve uma nova perda de sinal. Vou tentar avisar o Arthur aqui, só um minuto, pessoal. Caiu de novo, Guilherme? Sim, Arthur. Tivemos uma queda aí de alguns segundos. Aqui na geodésia? Se você puder compartilhar novamente. Isso, a gente já estava falando dessa tela de geodésia. Tá. Então, gente, para limitar áreas de levantamento, para integração a levantamento de bases cartográficas ou projetos de banco de dados e sistemas de informação geográfica, a gente utiliza duas antenas GNSS, né, com um método RTK de levantamento, com uma base e o rover. Né, o rover é móvel, tá, uma antena móvel. Tá? Ou a gente pode fazer um levantamento diferencial também com a RBMC, também é uma solução. Ou aquele levantamento stop and go, também pode ser uma solução, tá? De dupla frequência para correção geodésica do levantamento. Então, a geodésia é fundamental para integração em bases cartográficas ou em projetos SIG. Tá? E, gente, agora falando um pouquinho sobre o vamos ver, né? Vamos ver. A aplicação cartográfica, mapeamento de redes subterrâneas, de energia elétrica ou de abastecimento de água. Aquele exemplo lá que eu dei no início da apresentação sobre as trincheiras, sobre as intervenções destrutivas do ambiente urbano para fins de manutenção de rede subterrânea para energia elétrica ou para abastecimento. Então, o levantamento GPR é capaz de integrar o cadastro multifinalitário ou o cadastro urbano, uma forma mais específica de você cadastrar. Então, você tem essa unificação do levantamento do GPR com as redes subterrâneas e abastecimento de água, se essa for a finalidade. E como é que se realiza essa integração? Realiza com a geodésia. Então, as antenas RTK são fundamentais para isso, para integrar com o cadastro urbano, para apoio a mapeamento pedológico, geológico, geomorfológico, mapeamento de aquíferos de qualquer natureza, tá? E a elaboração de cartografia de risco para apoio a serviços geotécnicos ou para apoio também para a defesa civil. O GPR também, saindo um pouco da aplicação cartográfica, também tem aplicações forenses também, né, de identificação de cadáver, identificação de ossada para a Polícia Federal, para qualquer tipo, né, de órgão da segurança pública. Então, você tem essas aplicações em que você consegue ancorar esse levantamento GPR a bases cartográficas para permitir mapeamentos. Tá? É por isso que a gente precisa da geodésia e do controle e do controle planimétrico e altimétrico. Aqui é um exemplo, tá? É um exemplo de um trabalho nosso, tá? Lá na UFRJ. Aqui é a localização da área de estudo do campus referente ao Instituto de Geofísica. Aqui o modelo esquemático da distribuição dos perfis. Lembre-se que é um perfil, então é a profundidade no eixo Y, tá? E no eixo X é a distância que eu vou andando com o meu GPR. Tá? Continuando, ele me gera esse tipo de produto que é o radargrama, tá? Do perfil 3, aí tem que voltar aqui. Vocês vão receber essa apresentação e vocês vão ver na íntegra, tá? Tem o perfil 3 aqui, ele gera esse radargrama, essa radiografia, e lembre-se que no eixo Y eu tenho a profundidade, no eixo X eu tenho a distância em metros, tá? E embaixo é uma sofisticação, né, do radargrama, é a seção em 3D, com o mapeamento das tubulações. Então, ele faz várias seções em perfil e coloca isso num ambiente interativo tridimensional, onde te permite criar regiões em comum entre esses perfis que caracterizam as tubulações. Ou seja, a partir disso, você realiza esse mapeamento da tubulação. Tá? Essa é uma aplicação de infraestrutura. Essa aqui é uma aplicação que eu já tenho um pouquinho já de intimidade, porque eu já atuei com estradas, já fui técnico de topografia para estradas, para túneis e pontes. Então, você tem o objeto de levantamento, que são as estradas, e o seção radargrama em 3D com mapeamento da ponte. Então,
o operador ele vai lá com o carrinho de mão dele, com o GPS, o GPR acoplado, lógico, com toda a sua área de interesse de levantamento já mobilizada para tal, ou seja, com as antenas transmissoras e receptoras bem posicionadas, com as antenas GPS posicionadas, e a partir disso você realiza esse levantamento para gerar as seções em 3D com a qualidade da ponte, com o mapeamento de qualidade da estrutura da ponte. Tá? Isso é fundamental e isso é muito utilizado com o georradar. O georradar é fundamental para isso. Arthur, como é que era feito antigamente? Antigamente eram intervenções amostrais. Tá? Era cavar, no caso da tubulação, tirar algumas amostras com alguma instrumentação que faça uma cavidade menor para você tirar a amostra e ver a qualidade da estrutura. Tá? Gente, então essa aqui é a minha parte, tá? Foi até aqui aplicações em infraestrutura, aplicações em cartografia, um pouquinho da física de levantamento GPR. Agora a gente vai iniciar na coleta de dados, que é a professora Gleide. Ela vai iniciar nessa parte aqui, que ela tem uma experiência, uma vivência de campo maior, e ela, com toda a propriedade, vai poder falar um pouco na íntegra sobre as dificuldades, né, os benefícios, as vantagens do levantamento com o GPR. Até aqui, muito obrigado. Ainda vou agradecer mais ainda a vocês que estão assistindo, tá? Mas muito obrigado. E agora eu passo a bola. Foi aí a minha parte. Calma. Está carregando aqui. Porque já estamos usando o seu desktop já, professora Gleide. Foi, Guilherme? Tá aparecendo aí? Está no modo de edição, sim, agora está carregando aqui. Estamos já na coleta de dados em modo de exibição, professora, pode prosseguir. Pode começar? Está todo mundo me escutando? Pode começar, Guilherme? Sim, estamos ouvindo o seu áudio, estamos vendo a sua tela, pode iniciar, por favor. Então, começando. Boa tarde, a minha parte ficou na parte de coleta de dados, processamento, a vantagem, operação, aplicações, e o professor depois João vai dar continuidade às aplicações. Como o Arthur falou, a gente tem um equipamento, radar de penetração do solo. Esse equipamento ele pode ser utilizado de diversas formas, em vários locais, né? Só cuidado com as interferências, locais de matas. Então, antes tem que ser feito um estudo prévio para a utilização do método. Como ele também mencionou, né, esse equipamento ele tem uma antena transmissora e uma antena receptora, e na coleta de dados, esses dados eles podem ser inseridos ruídos que vêm do ambiente externo. Até ruídos do ambiente interno do solo, mas a gente procura eliminar os ambientes externos, os valores de ambientes externos de ruído, através de antenas blindadas. Então, a gente tem dois tipos de antenas monoestáticas, que são blindadas, e antenas biestáticas, que são não blindadas. As blindadas são justamente para não captar os efeitos eletromagnéticos que possam ser associados ao dado. Então, aqui nesse desenho, a gente está vendo um equipamento da empresa GSSI, não estou fazendo propaganda, mas é o equipamento que a gente tem, tá? Ele é uma antena de multifrequência, então, dentro desse tipo de antena, a gente vê uma caixinha embaixo, onde é guardada as antenas, e essas antenas, elas variam o tamanho e variam o peso. Geralmente, para a utilização dessa antena, são duas pessoas, né? Uma vai carregando a unidade de controle de armazenamento dos dados e a outra vai carregando as antenas. Então, para essas antenas que são visualizadas aqui, um pequeno desenho, né? A gente tem nessa figura a antena de 15 MHz, tem a antena de 20, 35, 40 e 80. Por que isso? Eu tenho que, quando a gente tem o GPR, a gente tem uma alta resolução ou baixa resolução, que depende da frequência, né? Alta frequência, alta resolução, baixa frequência, e com isso também está relacionado à profundidade de penetração
sinal de acordo com o que você está estudando, né? Se você quer raso, você tem que ser alta frequência, e uma profundidade, baixa frequência, tá? Também falando um pouquinho do equipamento, esses equipamentos, eles têm frequências que variam de 10 MHz a 2.600 MHz. Então, quando a gente fala de 2.600 MHz, são, no caso, profundidade de 46 centímetros e equipamentos menores. Então, quando a gente fala de profundidade maiores de 10 metros, a gente tem uma frequência de 350 MHz com 15 quilos, né, o equipamento. Então, a gente já verifica que tem diferenças quanto à utilização do equipamento. Aqui a gente colocou a forma de aquisição, a gente, né, usa o termo aquisição ou coleta de dados, dependendo do tamanho do equipamento. Se o equipamento é muito grande, é muito pequeno, isso depende, né, também do espaçamento que está sendo utilizado, vai demorar ou vai ser mais rápido a aquisição dos dados. Então, a gente tem várias formas de aquisição. Aqui a gente colocou o CMP, que é o ponto médio comum, tá? A gente também tem o WARR, que é o de refração, e o COS, que é o comum offset. Então, o CMP e o WARR, eles são utilizados para cálculo de velocidade. Então, quando essa onda eletromagnética ela entra no subsolo ou subsuperfície, ela tem uma velocidade, e essa velocidade a gente associa também aos alvos que estão no subsolo. Agora, quando a gente tem como offset, né, é um caminhamento mais contínuo para ver as feições de estruturas em profundidade. Aqui não foi colocado outro tipo de coleta de dados, o que também tem a transluminação, que é utilizada para, no caso, ver vigas, né, em concretos, e também pode ser utilizados para estudos, né, de edifícios, para ver como é que está danificado uma parede e etc. Vou passar aqui. E outra coisa, também outras aplicações, né, que é muita coisa que tem que ser falada, eu posso até pular algumas coisas e voltar, que também pode ser utilizado em poços, né, para um poço, para 2 poços, que quando é 2 poços a gente fala que é tomografia, tá? E também pode ser utilizado em meio aquoso, né? Em água doce, água salgada, o método ele não tem resposta suficiente para ver as estruturas, ok? Então, aqui a gente tem um equipamento, tá? Da GSSI, o modelo CIR 3000. Então, esse equipamento aqui é uma antena monoestática blindada, tá? A outra que anterior era não blindada. Aqui a gente tem a unidade de controle. Essa unidade de controle você tem que parametrizar de acordo com o tipo de estudo que você quer, né? A profundidade e a frequência, os filtros, os ganhos, etc. À medida que você for fazendo a aquisição, né? À medida de cada passo que o equipamento for utilizando, você pode ver um traço que é um sinal do dado que foi emitido da antena transmissora e foi coletado na antena receptora. Aqui a gente vê novamente, né? Aqui, esse tipo de equipamento, ele pode estar associado com uma roda, que é o odômetro. À medida que você vai utilizando esse equipamento, com essa rodinha, ele vai te dando o pulso automaticamente, né? Você pode fazer, então, uma coleta automática ou uma coleta manual. Esse equipamento, ele também pode ser acoplado no veículo. Então, à medida que você está fazendo uma aquisição numa estrada, você coloca ele engajado no veículo e só com uma determinada velocidade que tem que obedecer à coleta de dados, você vai adquirindo os dados. Isso dá uma rapidez, né, quanto à coleta de dados, do que você puxar manualmente. Esses dados, eles podem ser melhorados a qualidade deles de visualização através do processamento de dados. Então, os softwares que são utilizados são o Reflex, o Radan, os softwares também de sísmicas, eles também podem ser utilizados para processamento dos dados. Então, a função do processamento de dados é tirar os ruídos que estão associados aos próprios dados, o sinal, né, e melhorar a qualidade de visualização. Então, pode ser feito um processamento básico e um processamento avançado. Isso por quê? Porque dependendo do tipo de estudo que você quer, se for apenas uma tubulação,
e essa tubulação, no caso de chumbo, de aço, elas são bem visíveis, né? Então, um processamento básico é suficiente para você verificar essa tubulação. Agora, se for estratigrafia, né, parte de meio ambiente, você precisa dar um processamento mais avançado no dado, né, mais refinado. Então, você utiliza outros tipos de técnicas para limpar esse dado. Também, até no caso de tubulação, dependendo, você pode também aplicar um processamento avançado, mas não o suficiente. O básico já forneceria só a visualização do pontinho ali da tubulação. Então, tem a geometria, né, que a geometria é você ver o redo, o cabeçalho, ver como é que o dado está, quanto a topografia, aplicar um filtro, DWAL, que é um nome difícil, não vou entrar em detalhes aqui não. Entrar em deconvolução, esses que são os mais avançados, e análise de velocidade com o CMP, que a gente falou, e o WARR, tá? Então, qual é a vantagem desse método, né? Como o Arthur falou, muitas obras elas são realizadas de qualquer forma, sem verificar o que está embaixo do solo. Você faz uma obra, uma construção, e de repente pode ter uma tubulação, ali você danificar essa tubulação. E falando da primeira vantagem, que permite o estudo de feições em subsuperfície, escalas que variam em centímetros a metros. Então, por que centímetros a metros? Eu posso querer estudar objetos muito pequenos, né? Então, só que dependendo da antena, eu tenho que, esse sinal ele vai ser bem raso, então eu tenho que ter esse cuidado também, e pode estar em profundidade também, pode ser um corpo maior. Então, se eu tiver um corpo maior em alta profundidade e um corpo pequeno, eu geralmente vou perder a informação desse dado do corpo pequeno, mas eu vou ter do dado do corpo maior em profundidade. Então, aí, nesse caso, eu vou ter que variar as frequências. Eu posso utilizar multifrequências para ver o raso dos pequenos e os altas profundidades dos corpos maiores. Então, aí varia a frequência, mas você consegue enxergar com os dois tipos de antena. Fornece perfis contínuos de altíssima resolução. Então, quando se fala nisso, eu posso fazer a aquisição de dados, né? Como o Arthur também falou, mostrou um dado lá da UFRJ que tem os perfis, que são essas linhas, né? Na direção X, o norte, sul, leste, oeste, enfim. Então, você vai fazendo a aquisição com um veículo, com a pessoa empurrando, ou com um carrinho. Então, ele é bem rápido a aquisição. Apresenta excelente repetibilidade. O que quer dizer isso? Porque quando a gente faz uma coleta de dados, às vezes você faz a aquisição de dados e esse dado não fica bom. Então, você vai ter que voltar tudo de novo, né? Já tudo de novo não, né? Volta um metrozinho ali e faz a correção dos parâmetros e para melhorar a qualidade do dado, né? E você também pode levar até o software dentro de um laptop e fazer o processamento ali do dado e melhorar a qualidade do dado. Mostra a precisão na localização de feições, objetos enterrados na superfície. O que a gente, quando está fazendo, né, mapeamento, a gente está procurando realmente ver o que está no subsolo. Pode verificar cavidades, tubulações, corpos enterrados e etc. Então, existe um padrão de resposta para cada tipo de feição do objeto que está sendo ali estudado. Então, tem que ter, além do conhecimento do processamento, a pessoa que está trabalhando com o GPR tem que ter conhecimento também do padrão de resposta que as seções de radagramas elas fornecem. Então, como a gente também já mencionou, utilizar as antenas blindadas, né? Porque quando a gente vai fazer a aquisição do dado, a gente pode estar debaixo de uma torre de alta tensão, e quando a gente verifica o sinal, se for uma antena não blindada, essa onda eletromagnética ela vai para subsolo e vai para cima, então ela bate, né, na torre de transmissão ali, nos cabos, e volta para dentro da seção radagrama. Então, se a pessoa não tiver conhecimento da identificação, em vez de estar enxergando uma feição, está vendo a resposta da torre de alta tensão, né, que não é o que está em subsolo. As paredes também fornecem resposta para dentro do subsolo. Então, são padrões que a gente tem que saber que estão dentro da seção radagrama e que podem interferir na resposta. As aplicações. Então, existem
várias aplicações, essas são só algumas, tá? Contaminação por hidrocarbonetos, então, geralmente os postos de gasolinas tem, né, contaminação, no caso da gasolina, do diesel, terminais também, que no caso tem vazamento de hidrocarbonetos, aterros sanitários, também a gente controla esse tipo de chorume que vai para o solo, então a gente pode fazer um mapeamento em 2D, em 3D, produtos químicos de indústrias, sejam elas qualquer diversas, é só dentro do método geofísico, o importante é ter um contraste de permissividade. Então, quando se faz um contrato, né, de um projeto de trabalho, tem que fornecer todos os dados, né, do que você está procurando para a gente verificar se realmente o GPR ele funciona para o que está sendo procurado, né, estudado. O necrochorume também, no caso, pode ser utilizado em cemitérios e várias outras aplicações que eu vou mostrar aqui mais à frente. Aqui a gente tem o estudo estratigráfico, ok? Então, se eu tiver uma areia, uma argila, que tem os contrastes de permissividade, esse tipo de aquisição aqui é uma aquisição com um offset, né, onde o Arthur falou, uma seção radagrama, que em cima tem uma distância, okay? É um perfil, do lado esquerdo o tempo e do lado direito a profundidade. Então, essa profundidade é de centímetros ou até de 50 metros, a depender das propriedades do solo. Aqui a gente tem, na segunda figura, uma interpretação parcial, e na terceira figura a gente tem uma interpretação geológica do modelo. Então, serve para estudo estratigráfico, né? Ver a estrutura de canais, falhas e fraturas também são utilizados as seções radagramas. Aqui a gente tem um outro caso do ambiente de rio, como eu falei. Quando a gente faz esse tipo de aquisição, esse equipamento, o GSI ou um outro tipo de equipamento qualquer, o CIECO, enfim, eles são colocados em pequenas embarcações de fibra de vidro, onde você coloca um cabo, né, de um lado a outro da margem do rio e vai fazendo a coleta de dados, né? Então, esse pulso é emitido, passa pela fibra de vidro, passa pela água e vai mapeando, né, as camadas no subsolo abaixo da água. Então, serve também para verificar tipo de cubagem de areia, no caso, né? Aqui já é a parte do João. Eu deixo com a palavra o João, e qualquer tipo de pergunta que vocês queiram fazer posteriormente, vocês podem, no final, fazer a mim ou os outros membros também que estão dessa apresentação. Obrigada, gente. Ok, João, você nos ouve? Estou te ouvindo, sim. Ok, então se você puder compartilhar a sua tela agora, acredito que já carregou aqui para mim, está no modo de edição. Já estamos no modo de exibição em aplicações arqueológicas. Acho que você pode prosseguir normalmente. Certo. Bom, a título de exemplificação do que vem sendo tratado, uma das aplicações, no caso, é para fins arqueológicos, para investigações arqueológicas. Aqui a gente pode ver, né, nessa imagem do próprio radargrama, que está do lado esquerdo, e ao lado direito uma interpretação. Então, nós poderíamos tirar informações que vêm dessa aplicação, e isso facilitaria uma investigação mais apropriada para determinados ambientes. Em ambientes ambientes urbanizados, onde requer um trabalho arqueológico mais cuidadoso que eu digo porque tem outras construções, vai ter muito cabeamento, tem estruturas voltadas sempre para energia, e isso vai dar uma interferência, obviamente, no resultado, mas também nós temos uma parte da história, né, no caso de determinados lugares, onde isso vai impactar o tipo de escavação que a gente precisa fazer.
Normalmente, a arqueologia está voltada para escavações acadêmicas, mas também quando é uma obra que requer um licenciamento ambiental, um dos requisitos para a licença é um estudo arqueológico que diga que aquela área ali tem ou não tem algum patrimônio arqueológico que precise ser acautelado, que precise ser estudado, resgatado, se caso existente. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo, né, da aplicação do GPR para descobrir os restos das fundações de um salão de convidados. No caso o uso foi para uma área de patrimônio edificado, né? Nós temos como fazer esse tipo de estudo também para locais a céu aberto. Eu tenho como exemplo, aqui na Paraíba, onde eu moro, tem uma obra que está sendo construída e uma das sessões de inundação do reservatório apareceu um sítio arqueológico. Esse sítio, o fato de ter encontrado esse sítio, de certa maneira, impactou o cronograma da obra, porque ele precisa ser estudado para a liberação daquele espaço. Então, o uso do GPR facilitaria, no caso, eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo que está acontecendo agora. Então, o uso do GPR facilitaria o estudo, aceleraria, né, a liberação da área. A gente sabe que nas obras de engenharia sempre acontecem essas paralisações por vários motivos, e a gente sabe que isso causa um impacto muito grande no cronograma da obra e também no orçamento da obra, porque cada dia parado, isso traz uma série de prejuízos, né? Tanto na entrega da obra como no próprio orçamento financeiro mesmo. Tem que ficar toda a estrutura enquanto ela não está funcionando por causa de algum problema. Então, no caso específico aqui da Paraíba, a existência de um sítio arqueológico em uma área que vai ser inundada, a aplicação, então, de uma tecnologia como essa, de uma metodologia de busca, né, de prospecção não invasiva, era o mais ideal, assim, o mais indicado para o momento, visto que a obra tem um cronograma a ser seguido. E essa área precisa ser liberada. Então, a aplicação de um estudo de GPR, de georradar nesse lugar, mostraria quais são as áreas prioritárias para a escavação arqueológica, visto que nesse lugar também podem aparecer sepultamentos, e isso, a gente sabe que talvez seja muito mais importante do que encontrar pequenas peças, porque vai ter esse astral nesse caso. Não é uma escavação de ampla superfície, então, como é preciso priorizar uma parte da escavação, a parte do sítio arqueológico, já que ele vai ser impactado integralmente pela inundação do lago, do reservatório, então é preciso definir uma parte prioritária para amostrar. Então, a aplicação do GPR mostraria, né, e indicaria quais são as áreas mais sensíveis, que podem apresentar um maior potencial informativo para a arqueologia, para a preservação. Então, uma das coisas que o GPR pode fazer é contribuir para acelerar o cronograma da obra, ou para não impactar o cronograma de uma obra, facilitando a recuperação de informações a partir de uma técnica não invasiva, não destrutora, porque, de certa maneira, você inundando um lago, se tem um cemitério indígena, você foi lá, tirou as principais concentrações, e o sítio acaba sendo parcialmente preservado, visto que ele vai ser inundado e você não vai perder, não é uma obra que foi lá e modificou o solo, né? O solo recebeu uma camada, né, uma lâmina d'água. Então, de certa maneira, ele ainda está parcialmente preservado. E você cumpriria
a liberação da área com muito mais rapidez do que no método tradicional de arqueologia, que é amostrar, perfurando amostralmente a área, né? E isso demanda um tempo muito longo, porque as técnicas são muito precisas, precisa ter muito cuidado para não quebrar as peças. Quando você já tem uma área onde tem uma nucleação, né, de artefatos, e isso já o GPR consegue demonstrar esses núcleos de artefatos, né, essas manchas de artefatos, você consegue, então, ter uma ideia e consegue priorizar áreas para escavação. Isso vai melhorar o seu cronograma, o seu tempo de liberação da área para a construção, para adiantar a sua construção, né? Aqui tem alguns exemplos de aplicações na arqueologia. Ela começa, acho que eu mudei muito rápido, eu não sei se está todo mundo vendo isso aí, mas exemplos de aplicações arqueológicas. No Brasil, na arqueologia, começa lá nos anos 80, né, primeiro experimento feito lá na ilha de Marajó, com um sítio cerâmico. Naquele momento, então, ainda não existiam aparelhos específicos, né, assim, equipamentos adequados para esse tipo de investigação. Ali também, lá nos Estados Unidos, na Europa, ainda estava caminhando também. Então, a gente hoje percebe equipamentos muito bem adaptados, mas naquele momento, aqui no Brasil mesmo, quando estava iniciando as primeiras aplicações em arqueologia, ainda era muito rudimentar, porque não existia uma ligação, não existia a forma como a gente viu aí hoje nas imagens. Esses modelos aí não eram, os modelos hoje são muito, está tudo muito arranjado em um equipamento só, né? Mas naquele momento eu mesmo tive uma experiência. A gente trabalhou em 2003, 2004, no centro de São Paulo, numa antiga fábrica de louças Santa Catarina, e lá a gente precisava descobrir a antiga tubulação que essa fábrica usava, fábrica de louças Santa Catarina. E essa fábrica, ela chegou a fabricar, chegou a ser alterada para fabricar coisas ali no momento, um pouco antes da Primeira Guerra, então no início do século. Então, a gente precisava descobrir, depois que ela foi fábrica de louças, ela também foi fábrica de bolachas, e isso foi cerâmica, né? Então, teve uma série de alterações nesse ambiente, e o que a gente queria resgatar era a primeira ocupação daquele lugar, lá na Lapa, em São Paulo. E o que nós estávamos buscando eram as antigas estruturas de tubulação da fábrica de tintas, por exemplo, de pintar a louça. E a gente não tinha uma ideia porque não existiam plantas dessa fábrica, e a solução naquele momento foi utilizar essa solução, mas como ainda era rudimentar, veja, em 2003, 2004, ainda era rudimentar no Brasil, na arqueologia, então teve que ser adaptado com o pessoal da USP, e ainda rodava com um computador, um notebook instalado ali de forma muito rudimentar em cima do carrinho, né? E isso tanto para coletar os dados, como também para interpretar depois. Não era interpretado em tempo real, porque o hardware não suportava, né, naquele momento, uma interpretação em tempo real. Hoje nós temos aí uma interpretação em tempo real, dada o avanço tecnológico que nós temos hoje em termos de computação. Então, partimos lá nos anos 80 de uma aplicação muito rudimentar, né? Isso vem sendo utilizado na arqueologia mesmo, nesse histórico. A gente pode falar dos sambaquis, que são aqueles sítios concheiros, né? Que são... normalmente eles estão no litoral, mas também existem os sambaquis fluviais. Então, aquele amontoado de conchas que a gente chama de sambaquis são formações antropogênicas, são
formações criadas pelos seres humanos, e eles foram amontoando aquelas conchas, aqueles restos de alimentação deles, que eles buscavam, iam depositando ali, e eles faziam sepultamentos também, faziam rituais naqueles lugares. Então, hoje é possível fazer uma varredura sobre um sambaqui, por exemplo, para escavar especificamente uma área de sepultamento, ou uma fogueira. Então, até uma fogueira, né, com 4, 5 rochas, não muito grandes, formando, né, a estrutura da fogueira, é possível a gente conseguir fazer essa captura, né, essa interpretação aí, e promover uma escavação localizada para um determinado, vamos dizer que eu quero pesquisar uma camada temporal ali. Então eu posso, se eu descubro em que camada está o vestígio, eu posso selecionar especificamente aquela camada temporal para fazer uma escavação localizada. Isso claro que para fins acadêmicos, uma escavação não necessariamente tem que acontecer aceleradamente, né? Você pode fazer com mais tempo, né? Mas num ambiente, por exemplo, costeiro, litorâneo, onde tem a implantação de uma usina eólica, por exemplo, é preciso fazer um levantamento. E caso apareça um sítio arqueológico, é muito mais fácil você usar um equipamento desse, né, muito mais rápido usar um método desse do que fazer grandes escavações. Isso demandaria muito tempo, porque escavar um sambaqui é muito mais difícil do que escavar uma aldeia em solo, né? Mas, assim, continuando, então, tem essas aplicações para esse tipo de sítio, que são sambaquis, que podem aparecer tanto em rios, né? Os sambaquis, eles aparecem desde o sul até a Bahia. Isso é importante para a gente saber que no sul, principalmente, a gente tem muitos parques eólicos, né? E normalmente precisa de uma licença ambiental, e essa licença ambiental prevê o estudo arqueológico da área, que poderia impactar o seu cronograma, né, de execução. Então, também é utilizado na pesquisa acadêmica, mas aí, né, a gente vê na pesquisa acadêmica como existe mais tempo, né, para determinadas aplicações, então você pode testar outros tipos de aplicações também. Na consultoria arqueológica, como eu disse lá no início, ela é voltada ao licenciamento ambiental, e você pode utilizar essa metodologia para acelerar a pesquisa localizada, não é? Se você tem uma suspeita de uma área que pode apresentar material ou potencial arqueológico sensível, então você pode aplicar, usar o georradar para acelerar esse estudo e viabilizar pesquisas localizadas, pontuais, que te permitam um retorno de informações muito mais rápido do que no método tradicional, que seria fazer amostragem matricial, por exemplo. Nós temos o uso também na arqueologia, a gente pode trabalhar em arqueologia usando para determinar, né, a localização de sepultamentos em cemitérios pré-históricos, como eu estava dizendo, em sítios cerimoniais de sepultamento, né, e também históricos. Tem um caso de um cemitério que eu estou ajudando o pessoal a trabalhar, e uma das coisas é a realocação e expansão desse cemitério. Então, eles estão realocando o cemitério, e é preciso também descobrir onde estão as covas, né, os sepultamentos. Mas como essa área foi abandonada, é um cemitério histórico, né, do século XVIII, então essa parte é sabida que existe ali, o cemitério, ele está naquele lugar, mas não se sabe onde estão as tumbas. Então é preciso, uma das soluções seria utilizar o GPR para descobrir esses sepultamentos
e identificar as áreas, né, potenciais para fazer a remoção e passar para outra parte, a parte nova. Aqui ainda continua com sítios cerimoniais de sepultamentos primários e secundários. Esse está mais voltado também para aldeamentos, onde você consegue encontrar sepultamentos, não necessariamente estão em urnas funerárias, aquelas igaçabas, aqueles vasos, né, aquelas feitas de cerâmica, mas também tem sepultamentos primários, tem sítios que receberam sepultamentos primários, a pessoa foi feita uma cova, a pessoa foi depositada ali, né, e coberta de solo. Então é possível encontrar também esse tipo de sepultamento primário usando o GPR. E na arqueologia histórica, principalmente nessas áreas industriais, onde está sendo reocupada ou está sendo alterada, normalmente é utilizado, como eu citei aqui, o caso da fábrica de louças Santa Catarina, lá em São Paulo, na Lapa. Mas também é possível a gente usar o GPR para sítios que já são conhecidos, como eu estava dizendo, e determinar áreas potenciais de retorno mais sensível. Aqui eu trouxe um exemplo que talvez seja o exemplo mais significativo do ponto de vista de alta resolução. Os arqueólogos conseguiram, eles já sabiam que esse lugar era um sítio arqueológico, e os chefes, né, dos vikings, normalmente eles eram enterrados em barcos, né, em um ritual fúnebre. Eles cavavam uma seção e depositavam ali os pertences, depositavam ali o corpo, né, do chefe dentro de um barco viking e depois enterravam. Nesse caso, o barco estava a 50 centímetros do solo, quer dizer, estava relativamente raso, né? E aqui foi utilizado um equipamento com alta resolução, e a gente consegue ver aqui nessa imagem da esquerda, veja bem aqui, conseguiu perfeitamente captar o formato do barco. A gente não sabe qual não foi escavado ainda, então eles anunciaram que foi encontrado, né, e tá meio, quem conhece um barco viking, tá meio tranquilo de entender que isso aí que tá em alta resolução mesmo, né. Não só isso, mas as outras estruturas que a gente consegue ver e que não aparecem a olho nu, né. Então, são várias outras seções aqui, olhando pela foto, dá para ver isso aqui, círculos muito bem escavados, e ali com materiais diferentes ali. Então, o que dá para entender é que esse local tem mais informações do que a gente consegue enxergar a olho nu, ou teria que escavar, e mesmo uma escavação, talvez não conseguisse, uma escavação arqueológica, talvez não conseguisse captar todas essas interferências que o solo recebeu propositalmente por essas pessoas que fizeram aí esse ritual fúnebre, né? Então, ou fariam uma escavação de ampla superfície, e isso demoraria muito tempo. Então, imagine esse tipo de sítio arqueológico em uma área que está alvo de construção, é uma área de inundação de uma usina hidrelétrica, ou está próxima à construção de uma ponte, por exemplo, né? O pessoal da engenharia está sempre em contato com a arqueologia numa forma muito negativa, mas veja, o GPR é uma das coisas que poderia sanar essas dificuldades aí de diálogo entre arqueologia e engenharia. Então, perdão, nós temos a possibilidade de usar uma tecnologia para nos auxiliar e acelerar a nossa interpretação da paisagem, o nosso conhecimento sobre o espaço que está sendo estudado. Perdão. Bom, eu acho que é isso. Passa a palavra a Arthur. Qualquer dúvida aí, a gente está disposto à disposição para fazer esclarecimentos, se a gente souber, obviamente. Obrigado.
Obrigado, João. Guilherme, vou fazer o fechamento, tá? Da apresentação, por favor. Oi, Arthur, você vai passar mais alguma coisa na sua tela? Só vou fazer um fechamento só da apresentação. Ok, pode compartilhar. Pessoal, enquanto o Arthur está abrindo a tela ali dele, eu já vou adiantar algumas informações, tá? Antes de passar as perguntas aí para o Arthur e demais apresentadores, quero lembrar aí que quem perdeu alguma parte da nossa transmissão, esse vídeo está sendo transmitido ao vivo no canal da Mundo Geo no YouTube e o replay também fica automaticamente lá no nosso canal da Mundo Geo no YouTube, tá? Então, quem perdeu alguma coisa ou quiser reassistir, né, rever todas o conteúdo apresentado, ele vai estar de forma integral lá no canal da Mundo Geo no YouTube, tá? Também antes de fazer as perguntas, eu lembro que a gente está tendo muita pergunta e a gente já estourou um pouco o nosso tempo. Então, quem não teve a pergunta feita aqui via áudio, a gente vai passar todas as perguntas para um relatório com todas as perguntas para os apresentadores, eles vão entrar em contato depois com vocês, tá bom? Arthur, pode passar aí para o conteúdo que você gostaria de apresentar agora. Boa, tá bom. Então, gente, muito obrigado. Agradeço também a minha equipe também, que apresentou super bem, né, esse webinar. Para contratar serviços, orçamentos ou para tirar dúvidas, pode mandar para esse e-mail, contato@geopaiva.com. Também tem meu telefone, 993138064, e o nosso site, www.geopaiva.com. Tá? Essa é a nossa equipe que utiliza o GeoRadar, eu, a professora Gleide Alencar e o professor João Henrique Rosa também, na parte de arqueologia, e a gente também atua na área de engenharia, meio ambiente, geologia, pedologia, dentre outras aplicações. Tá? E o meu muito obrigado por você estar aqui de tarde assistindo a gente e nos prestigiando também com a sua audiência e suas perguntas, com seu interesse, tá? E nós três aí estamos abertos para as perguntas, dúvidas, enfim, tá? Muito obrigado. Ok, Arthur. Bom, vamos fazer algumas perguntas, né? Aproveitando que a gente está ao vivo aqui. Claro. A gente tem bastante perguntas, a gente ainda está com 130 pessoas nos assistindo aqui. Pelo relatório, já tivemos mais de 200 pessoas diferentes que entraram e saíram da sala, né? Uma das perguntas mais recorrentes aqui, Arthur e demais apresentadores, é com relação às profundidades que o radar pode atingir. Sim. Então, o georradar, ele atinge profundidade dependendo do seu nível de frequência. Então, nós estamos atuando com frequência de 200 MHz, tá? Ele atinge profundidade de 0 a 6 metros. Isso a profundidade nominal, né? Porque para quem mexe com instrumentação topográfica, qualquer tipo de instrumentação de engenharia, existe a resolução nominal e a real. Né? Então, de 0 a 6 metros é que está lá na especificação do instrumento na fabricante. E na real, né, você depende muito a questão da profundidade, pois depende do nível de detalhamento que o seu alvo apresenta. Então, eu vou ter um detalhamento maior, tendo como essa profundidade, o teto, né, de 6 metros, né, de profundidade, no 200 MHz, quando você realiza um levantamento mais lento, você tem uma melhor resolução, uma melhor identificação do alvo de interesse. Quando você faz uma varredura um pouco mais acelerada, você também tem o alvo, porém você tem um levantamento mais macro, né, um levantamento mais geral. Mas a profundidade depende fundamentalmente do nível de frequência que a sua antena apresenta. Lembre-se, essa antena que emite esses impulsos, né, que recebe também pela frequência, ela é trocada, tá? Ela é cambiável. Então, você pode colocar uma antena de 2.000 MHz. Quanto maior o nível de frequência, menor vai ser a profundidade, no entanto, melhor vai ser a qualidade da resolução. Professora, se quiser dar uma complementação, tá? Fica à vontade. Complementando aí, atenção na velocidade, se é mais rápido ou mais devagar, é que ele está colocando a especificação da antena de 200 MHz. É lógico que, por exemplo, se eu tiver acoplado, né,
minha antena de 200 num veículo vai ser mais rápido do que eu estiver movimentando pessoalmente, empurrando a antena ou puxando a antena, tá? Só para acrescentar nisso. Boa. Isso aí, boa. Ok, Arthur, um outro tema aqui que foi bastante perguntado é com relação a tubulações, tá? Então eu já vou até agrupar as perguntas aqui. O pessoal está perguntando, sim, a respeito das tubulações que possa ter no solo, né, quando o radar passa ali, se o equipamento, o sistema todo consegue identificar o tipo de tubulação, qual que é o material, né, se é plástico, se é metal, e os diâmetros desses tubos, se o sistema também consegue interpretar isso. Professora, ou você responde? Eu posso responder. A gente tem até um estudo que a gente já fez a publicação, e a gente fez de PVC, concreto, chumbo, ferro. Tá me escutando? Alô? Okay. Alô? Sim, eu estou escutando a professora assim, normalmente. Tá, tudo bem, só para continuar. Então, quando a gente tem uma tubulação de PVC e uma de concreto, ela não mostra a diferença, né, desses dois tipos de materiais. Mas quando é de aço, de chumbo, pela propriedade do material, aparece um contraste bem maior. Então, eu vou conseguir diferenciar o do ferro para o concreto, mas do concreto para uma cerâmica eu não vou conseguir diferenciar. E quando eu enxergo essas feições, são formas hiperbólicas, que na hora da interpretação nós usamos um software que ele calcula o diâmetro dessa tubulação. Ok? Ok, professora, obrigado. Arthur, eu vi ele que teve um problema de conexão, você já está nos ouvindo novamente? Tô ouvindo. Deu uma quedazinha, tá? Ok, mas a gente conseguiu ouvir normalmente aqui a resposta da professora. Boa. Eu estou acompanhando aqui também no YouTube aqui, também deu tudo certo. Uma outra pergunta aqui que foi recorrente com relação se o georradar consegue identificar os tipos de solo que ele está passando por cima ali. Ele consegue identificar pela permissividade elétrica que o fragmento do solo apresenta. Então, isso está tabelado, e a partir dessa constante, você consegue fazer a confrontação com o levantamento realizado naquele solo ali. Mas lembre-se que o mapeamento de solos, vamos dizer assim, o solo é uma estrutura em geocampo, né? Vou traduzir, né? O que é estrutura em geocampo? Você não consegue ter a diferença de um solo para o outro. Você tem o solo A, e o solo A ele vai tendo uma característica, um comportamento do solo B, e depois vira solo B. Você não tem uma linha divisória entre o solo A e o solo B. Então, você tendo o conhecimento dessa propriedade eletromagnética que o solo apresenta como resposta, você é capaz de identificar que tipo de solo está naquela subsuperfície ali. Tá? Posso acrescentar aqui? Claro, à vontade, professor. Nessa colocação que o Arthur está fazendo, com relação aos tipos de materiais de solos que tenha alto contraste. Porque, por exemplo, se a gente for fazer um estudo de carbonatos, os carbonatos têm variações dentro deles, com mais argila, pouca argila, se transformando numa amarga, enfim, né, essas suas deposições. Então, para determinados tipos de estudos que forem serem feitos, a gente não consegue verificar os horizontes. Mas se for um material de alto contraste, como o Arthur falou, que tem que ter a permissividade, por exemplo, uma areia, uma argila, eu consigo identificar, né? Para mineração, né? Também eu consigo identificar um ferro, né? Um kimberlito. Então, são coisas que a gente consegue identificar. Mas aí a gente tem que ter um estudo prévio, né? Do tipo de solo, de subsolo que está sendo estudado, para a gente ver se realmente o dado tem resposta. Geralmente, quando a gente faz os métodos geofísicos, a gente tem que fazer uma sondagem, né, para fazer a extrapolação dessa sondagem para os perfis. Boa. Isso aí. Exatamente. Ok. Arthur, uma outra pergunta aqui que foi recorrente, porque foi feito por vários
dos nossos ouvintes, Claro. com relação, eu vou agrupá-las, vou agrupar essas perguntas em uma só, com relação ao software que o sistema usa para, né, para a interpretação desses dados, né, que o equipamento gera, e se a interpretação é toda feita via software ou existe muito trabalho humano aí na interpretação desses dados? Qual que é o nível como é que eu posso dizer assim, o nível de dados que o software consegue te apresentar com uma certa fidelidade, ou se a interpretação humana ainda é mais presente nesse reconhecimento das feições ali apresentadas no subsolo? Vai muito do conhecimento empírico, né, do campo mesmo, da quantidade de levantamentos que você já realizou, também vai do conhecimento do próprio terreno mesmo que você está levantando. Mas o software não é uma caixa preta em si, né? Ele te dá o resultado no radargrama, o resultado da profundidade, das características, porém você deve ter a expertise de saber que aquelas variações ali é referência a alguma estrutura geológica específica, ou aquela região é uma tubulação, dependendo do nível de profundidade. Então, o software, ele tortura os dados, né? Ele tira, né, resultados daqueles dados ali levantados em campo. Vai do operador realizar a interpretação do mesmo, né? A enxergar padrões que identificam, que indicam a presença de alguma estrutura ou algum material de interesse. Mas nessa parte de processamento, a professora ela é mais adequada para responder, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos essa linha de interpretação. Você tem o resultado do levantamento, que é pontos, né? Que é aquela nuvem de pontos, né? Do radar, aquele esquema, né? De mapeamento do subsolo, mas ao mesmo tempo você tem o fator humano, que é o conhecimento empírico que você tem dos outros levantamentos. Tá? Uhum. Para contribuir com a colocação do Arthur, o que acontece? O método é utilizado em vários tipos de estudos, né? Então, são alvos diferentes. Então, geralmente tem que saber o padrão de resposta que você está procurando. Porque, geralmente, por exemplo, você pode estar procurando uma tubulação ou você está procurando um fóssil, né? Algum tipo de material arqueológico também. Então, você tem que saber como responde esse tipo de alvo e é visualizado na seção radagrama. Exatamente, isso aí. Pronto. Ok, aproveitando que nós estamos falando desse tema, se você puder comentar sobre o nome e os fabricantes desse software, e também se o software ele consegue fazer algum cálculo, vamos supor, o pessoal perguntou aqui bastante, sabe, questão de volume, né? Se ele consegue calcular volume, ou alguma área, ou um diâmetro de um tubo, por exemplo. Quem responde, Arthur? Pode responder, você. Tranquilo, pode responder. O que acontece? Você tem um software, que pode ser, como foi mencionado, o Reflex ou o Radan. Você pode usar também um software de sísmica. Esses softwares eles vão te dar, né, a profundidade. Você pode adaptar o dado para 2D, né, ou se tiver o 3D. Com 3D você faz o cálculo de volume. A gente fez também um estudo em São José do Vale do Rio Preto, que a gente fez uma aproximação de uma cubagem mineral, por exemplo. Então, a gente fez as linhas das seções, verificamos a profundidade e fizemos uma aproximação do cálculo, né, desse volume de areia dentro do rio, por exemplo. Você pode fazer. Ok? O detalhamento da tubulação, qualquer tipo de detalhamento, ele está relacionado com o nível de frequência, né? Então, uma vez que você quer tirar a bitola, né, daquela tubulação ali, o diâmetro exatamente, você vai... Primeiro que você tem um levantamento de perfil, né, de cima, né? E segundo, que você precisa dessa frequência alta para poder melhorar a resolução, né, dessa tubulação. E quando a melhora dessa resolução que você consegue fazer as medidas. Tá? E existe uma escala também dimensional, né, onde você tem
a relação entre o que está no radargrama, o que está no levantamento, com relação ao terreno também. Uhum. O Guilherme, eu estava falando com o Guilherme sobre uma pergunta a respeito de arqueologia, é que como minha conexão caiu, né, eu acabei que perdi a maioria das perguntas aqui. Tinha uma pergunta referente ao sambaquis, se não me engano. Tá numa das primeiras, foi agora isso. Mas se... Olha, sobre o sambaquis, na verdade não foi uma das primeiras, não. Foi feito durante a parte até do João Henrique, né, que foi o último que estava apresentando. Eu localizei aqui, a pergunta foi assim, se teria algum exemplo, alguma imagem qual foi usada para interpretar que aquilo ali é um sambaqui, né? Essa foi a pergunta aqui do Jan, o nome do perguntador. Tá me ouvindo? João, tá aí? Bom, eu tô lendo ela aqui. Sim, estamos ouvindo. A pessoa está perguntando, Jan, se eu teria uma imagem na qual você interpreta as ossadas no sambaquis. Olha, dificilmente vai ter uma interpretação de uma ossada. O que você vai ter é uma resposta mostrando que ali tem uma... Eu continuo online? Não estou vendo aqui. Sim. Tá me ouvindo? Está online. Sim, João, estamos ouvindo você. Certo. Então, voltando. Dificilmente a gente vai ter um desenho, né? Mesmo com qualquer software de interpretação dessa resposta, a gente vai ter o desenho, a não ser que seja com antena de alta resolução e esteja em uma profundidade que ela consiga demonstrar isso aí como resposta, e aí a interpretação pode trazer o contorno, né? Quando você olha por camadas, porque senão você vai receber, olhando no perfil, vai ter apenas uma alteração, né, no radargrama. Mas quando a gente consegue combinar diferentes radargramas, então é possível visualizar talvez o contorno, né, visto que tem um modo de aceleração das camadas, né, você vendo por cima, né, o conjunto de todas as linhas de prospecção, vamos chamar assim. Então, quando você quando você tem uma visão do topo e você acelera essas camadas, você acelera a visualização das camadas, né, de cima para baixo, por exemplo, se tiver alguma interferência ali no solo, ela vai aparecer. Numa alta resolução, é o que a gente consegue... a gente conseguiria ver um corpo pequeno, por exemplo, né, um objeto pequeno, a gente conseguiria definir os limites dessa interferência resposta. No perfil, talvez seja muito mais difícil ver, né, num radargrama é mais difícil ver que tem um sepultamento, ainda mais se for um sepultamento de corpo estendido, por exemplo, de sepultamento primário. Agora, se for, que a gente vai ver, na verdade, uma parábola, né? O retorno, a interpretação daquilo ali é você quem vai ter que fazer depois. Então, num sambaqui, normalmente, o que você vai ter ali são diferentes tipos de sepultamento, mas eu não sei que resposta, não sei interpretar isso aí, porque eu nunca trabalhei em um sambaqui com GPR, mas a resposta vai depender também do tipo de material que está ao redor do sepultamento. No caso dos sambaquis, nós temos um material que é muito semelhante aos ossos também. Então, a composição química das conchas é muito parecida com a composição óssea. Então, não sei qual a resposta como essa resposta seria interpretada no equipamento. Mas o sepultamento, como ele tem mais objetos associados a ele, então o que a gente vai entender ali também é essa parábola, que ali tem uma interferência no solo, né?
onde fugir do padrão que vem sendo, vamos dizer, não objeto, naquele lugar onde tiver um artefato, um objeto ou sepultamento, a resposta vai ser perceptível isso, né? Eu não tenho muita propriedade para falar sobre a interpretação, porque tem mais gente qualificada do que eu aí, a professora, o próprio Arthur pode dizer sobre isso, mas, assim, para o arqueólogo, ele vai entender que aquilo ali tem uma intervenção, né, tem uma interferência no padrão que vem sendo visto, né, no radar grama, então aquele lugar é um lugar apropriado para fazer uma escavação. Teríamos de ter um conhecimento um conhecimento histórico já acumulado para saber que resposta um sepultamento de Sambaqui normalmente aparece na recepção, né? Como é respondido esse material, né? Essa composição óssea, esses sepultamentos. Então, a gente já teria que ter um conhecimento acumulado para saber que quando, né, aparecer esse tipo de resposta eletromagnética, nós vamos saber que aquele lugar ali é um sepultamento. A gente não tem estudos para isso ainda, né? Apesar de tantos sambaquis já estudados, a gente não tem isso organizado, né? Teria que fazer alguns testes também para saber, né, especificamente que aquele lugar é um sepultamento e que resposta aquele lugar dá quando é passado um radar ali em cima, um georradar. Eu não sei se respondi, eu não tenho nenhuma imagem. Posso complementar? Ok. Por favor, professora. Geralmente os sambaquis são localizados em ambientes costeiros e a gente tem que o GPR ele funciona muito bem para areia, é o melhor local para ser utilizado. Então, quando a gente faz um mapeamento, né, com contraste de areia para o sambaqui, a gente visualiza, né, esse contraste do areia e o sambaqui. Sendo que o que tiver misturado dentro do sambaqui é difícil de identificar, porque quando a onda eletromagnética ela está se propagando dentro do meio, ela sofre efeitos de espalhamento. Então, o que vai acontecer? Dentro do sambaqui, que são aquelas várias conchas, né, dos artefatos arqueológicos, vão aparecer várias hipérboles. Então, se eu tiver um fragmento de osso, um outro fragmento menor de um outro artefato, eu não vou conseguir identificar, mas eu vou conseguir identificar o nível de profundidade para a areia e para o sambaqui. Ok? Ok, professora, obrigado. Obrigado, João, pela resposta também. Bom, pessoal, eu estava vendo as perguntas aqui, nós temos umas perguntas, assim, bem técnicas, assim, tem algumas perguntas que parecem até uma consultoria. Então, eu acho que a gente já está, né, passamos aí bastante do nosso horário programado, já são quase 20, na verdade já passamos de 20 para as 4, né, a gente tinha programado 1 hora, mas já estamos 1h40 aqui, né. De qualquer maneira, pessoal, teve mais até outra pessoa que perguntou a respeito do material, né, que a gente vai disponibilizar. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo esse evento lá no canal da Mundo Geo no YouTube também. E quem perdeu alguma coisa ou quiser ver na íntegra, é só clicar lá o replay, né? Hoje mesmo, agora mesmo, já pode começar a ver desde o início, não precisa esperar nem terminar a transmissão ao vivo para voltar na transmissão, né? Então, o material já está disponível no canal da Mundo Geo no YouTube. As perguntas que não foram respondidas agora via áudio aqui, né, durante a apresentação ao vivo, a gente está mandando daqui a pouco para os nós contato com o Arthur, João e Gleide, antes de Fernando Gel aqui, em nome dos nossos ouvintes, né, essa apresentação, conteúdo bem bacana. E peço as suas considerações finais. Pode começar, professora. Falando sobre o método, né? No caso, só para complementar e finalizar, que depende da profundidade, e depende da resolução, e depende do tipo de antena,
e muito cuidado na hora do processamento e da interpretação, porque você pode até colocar objetos dentro da seção radagrama que não existe na hora do processamento. Então, tem que se ter um conhecimento prévio também para a interpretação. E obrigado, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa apresentação junto com os demais colegas aqui desse trabalho. Obrigada e boa tarde. Pode falar, João. Bom, por último. Bom, essa é a minha primeira participação em um evento online. Eu não tinha ainda feito isso. Eu peço desculpas pela baixa qualidade da minha interação aqui, da minha capacidade de perceber essa ferramenta, como ela funciona direitinho, mas, bom, eu agradeço a compreensão de todo mundo, agradeço o convite novamente de Arthur, da professora, da Mundo Gel, e fico à disposição, se alguém tiver alguma questão que eu possa responder na área de arqueologia. Meu contato ficou aí no final da apresentação. Eu peço desculpas por tudo e um abraço para todo mundo, obrigado. Valeu. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo durante 1h40 aproximadamente. Vai passar mais um pouquinho por causa da minha consideração final. Quero agradecer a todos os profissionais que interagiram no chat. Podem ficar tranquilos, vamos responder todas as perguntas, tá? Na medida do possível. Na verdade, na medida onde a pergunta não vira consultoria, tá? Mas eu quero agradecer a todo mundo pela audiência, pela interação, pelo interesse em saber a respeito do Georradar. A Geopaiva Consultoria vem oferecendo esse tipo de serviço, tá? Voltado para a infraestrutura, para a geologia, meio ambiente, pedologia, cartografia e arqueologia também. Então, nós estamos oferecendo esse serviço. Lembre-se que esse serviço, né, o seu custo, ele varia de acordo com a aplicação e com o detalhamento, tá? Só para deixar isso claro. E quero agradecer a todo mundo pelo interesse e deixar minha mensagem para vocês de que esse equipamento é um equipamento de altíssimo nível, né? É um equipamento que te traz informações com alto detalhamento, e espero que vocês mandem perguntas e a gente possa construir negócios ou parcerias aí com todo mundo, tá? O meu muito obrigado e vamos que vamos, estamos aí à disposição. Muito obrigado. Ok, Arthur, João e Gleide, então quero agradecer novamente a apresentação de vocês. Aí todos os apresentadores apresentaram um conteúdo bem interessante. Vocês até vão ver depois no relatório aqui os nossos ouvintes todos parabenizando vocês aí, a todos, né, aos 3 apresentadores. Então, quero agradecer novamente aí e dar os parabéns a todos, tá? Bom, então é isso, pessoal. Espero vê-los aí numa nova oportunidade, nossos ouvintes, né? Quem quiser assistir todos os nossos outros webinários, ficar a par da nossa agenda, é só entrar lá no portal MundoGel, mundogel.com/webinar, e a gente se vê aí nos próximos eventos. Um abraço a todos, obrigado, até mais. Até mais.